Ô, pessoal, começou o negócio. Mas começou o quê? Começou a conversa agora com o professor Denis Prado. O professor Denis Prado é um professor de educação física, gente como a gente, mas ele também, né, tem aí um negocinho especial, né? Conforme vocês estão vendo aí, o professor Denis vai se apresentar e ele vai mostrar, né, que coisinhas coloridas são essas aí ao fundo e o que isso tem a ver com práticas corporais de aventura. Fala aí, Denis. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis, né? Como o Juliano já falou, eu trabalho com escalada em algumas escolas aqui de São Paulo e trabalho com esporte de aventura, né? E depois de alguns anos brincando de escalar pela parede, eu resolvi montar as minhas próprias agarras. Então, Denis, montar a própria garra é uma coisa bem legal, mas não foi uma coisa assim que hoje, né, você já estudou, tem toda uma ciência por trás das agarras, né? Por exemplo, uma garra ela é feita o quê? De pó mágico, um pouco de sebo de unicórnio? Qual é a composição em geral de uma garra? Entre esses outros elementos, né, mágicos, nós temos basicamente resina, né, e carga mineral. E aí a carga mineral pode ser areia, pode ser calcita, pode ser carbonato de magnésio. Uma vez eu testei com carbonato, que é o magnésio que a gente usa para escalar, para saber se a absorção, né, do suor na garra seria maior ou menor. Deu na mesma. Então, eu continuo usando outro tipo de carga mineral. Muito legal. A gente sabe também que tem pessoas que fazem agarras de madeira, né, pegam pedras no rio e produzem, mas a agarra artificial ela tem uma vantagem na mão do professor de educação física, que ele pode realizar tanto desenhos criativos como adaptações ergonômicas. Vamos começar falando um pouquinho do elemento criativo. Fala um pouquinho aí de alguns desenhos criativos da sua produção, Denis. Ô, Juliana, para começar, né, a criatividade, eu preciso mostrar essa garra. Tudo começou com essa garra, essa pequenininha garra. Essa é uma garra que a gente chama de reglete, ela não tem uma técnica, né, muito grande, né, para poder escalar, mas tudo surgiu com essa garra. Eu estava fazendo alguma coisa em casa com aquela espuma expansiva, e aí eu joguei ela na porta onde caiu e sobrou essa espuma, sobrou esse pedacinho aqui. E aí eu olhei, fiquei olhando, falei, eu acho que isso aqui dá uma garra. E aí eu comecei a pensar sobre isso, e aí, a partir dessa agarra pequenininha, foram surgindo outras agarras. Essa garra, por exemplo, aqui, na verdade, uma sugestão que um amigo pediu. Ele falou, Denis, já que você gosta de tomar café, por que você não faz uma xícara? Eu falei, é verdade, vou fazer uma garra de xícara. E aí a gente começa a ter várias ideias e a criatividade vai surgindo e a gente vai criando novas agarras. Muito interessante. Denis, e eu sei que, né, você tem um portfólio grande, eu quero passar para uma apresentação, mas antes eu quero falar de uma coisa muito legal na sua experiência, porque parece que, além de ensinar atividades de aventura em escolas, clubes, você também tem feito, por exemplo, eu sou um professor de educação física, consegui uma condição lá da minha escola de ter um recurso e eu quero montar uma parede escalada e eu tenho características que eu quero que sejam feitas. Por exemplo, sei lá, essa parede escalada vai ser numa igreja cujo símbolo religioso são, sei lá, os símbolos da natureza, né? Iemanjá, né? Aí eu falo, eu quero uma agarrada escalada de concha, né? Outra de sereia. Só que eu quero que isso seja feito para ensinar atividade de aventura, né, nesse lugar. Parece que você faz uma consultoria para o professor para que ele acabe... Por exemplo, eu posso chegar lá no Mercado Livre e comprar 200 agarras por 100 estalecas, sei lá quanto custa. Só que aí chega lá, para a realidade do cara, né, ele vai trabalhar a garra de escalada com criança e aquela garra não é apropriada para criança. Como que é essa ideia de fazer o aconselhamento aí para o professor? Quais são os erros mais comuns que a galera comete na hora de comprar a garra?
Ô, Juliana, eu vejo que sua pergunta ela se divide em duas aí, né? Eu acho que o modelo, né? Se você precisa de um modelo de uma garra, eu tenho feito, né? Alguns moldes, algumas matrizes, e onde eu consigo, por exemplo, essa garra aqui, que ela tem um símbolo, né? De um raio, é de uma academia lá de São Caetano, que ele acabou. Na verdade, ele nem pediu, foi um presente que eu dei, foi uma parede que eu montei lá, gigante. E aí eu fiz o símbolo da academia e dei para o cliente. Com relação à consultoria, Juliana, eu acho que como a escalada, o esporte aventura, né, a gente não tem uma cultura no Brasil de esportes, né, outdoor, e eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Quando as pessoas vêm me procurar com relação, eu quero uma parede escalada, por exemplo, top rope. Eu quero montar um top rope numa escola. Eu falo, não, não faça isso, né? Não, mas é legal, porque é bonito e tal. Eu falei, então, o top rope, você vai colocar uma pessoa escalando, né? E se você pega lá 5 metros de parede por 2,20, por exemplo, você vai colocar uma pessoa para escalar. Se você pega essa parede e deita essa parede, você tem quase, né, consegue colocar 10 crianças ao mesmo tempo para brincar nesse mesmo investimento. Então, todas as vezes que as pessoas vêm me perguntar, falam, o que eu quero fazer isso. Eu falei, não, mas para que você quer? Né? Porque de repente a pessoa tem aquele desejo, aquela fantasia de ter uma parede escalada em casa, ou no clube, ou na escola, mas na verdade ela não sabe, né? Eu trabalho já há 15 anos com escalada nas escolas, e eu sei que precisa ter o top rope, mas a gente tem que ter esse cuidado com o investimento que o cliente vai fazer nessa parede. Poxa, excelente. Então, pessoal, eu vou aqui apresentar um pouquinho algumas coisas que refletem o histórico do professor Denis Prado, e a gente vai estar acompanhando um pouquinho, então, junto com o professor, a história dele, né? Tá passando aí, Denis? Tá. Então, vamos falar um pouquinho do início. Que borrocada é essa aí? Quem vê os tombos que eu levo, né? Tem um ditado que diz, né, cara? Eu vê as pingas que eu tomo. E quem vê as Hs de hoje não vê como a gente começou. Essa foto da esquerda, Juliano, é um copo de isopor. E eu catalisei a resina, estava mexendo e de repente o copo começou a se desfazer, cara. Eu tinha catalisado, eu não conseguia colocar no molde e começou a desfazer e arrebentou, arregaçou o copo e caiu e virou uma bola no chão, cara. E aí catalisou, virou uma garra colada no chão. Então, todas as vezes, e é importantíssimo isso, porque isso é um laboratório, né? A produção de agarra, para mim, é uma pesquisa, eu tenho feito várias pesquisas, então eu sei que catalisar resina com copo de isopor, você que está nos assistindo, nunca faça isso. O da direita, esse azul, é o silicone. Toda vez que você faz o molde, né, você precisa preparar esse molde e eu passo cola quente para estancar, para segurar. E por algum motivo faltou um pedaço e eu estava colocando e estava vazando e vazando e foi um caos. E aí vazou pelo quintal inteiro. Então, então isso é importante, né? No início, a gente tem. A gente vai tentando, né? Não tem uma faculdade, não tem muito conhecimento, né, de como fazer, né? Você tem algumas coisas, né, algumas pessoas que me ajudaram nesse início, mas foi muito tentativa e erro. E Essa é aí aquela primeira aquela garra garra. que mostrou, né, pra gente. Essa é a primeira garra onde tudo começou, aí do lado esquerdo, aquela espuma expansiva e caiu, cara, no chão assim, eu falei, nossa, cara, esse pedacinho de espuma expansiva aqui vai dar uma garra, e deu, né, e aí eu prendo ela com esse parafuso aí de soberbo, e é uma garra bem difícil, é um reglete bem difícil, mas possível, né, e aqui, cara, tem umas pessoas que me influenciou, né, na produção, né? Se hoje eu consigo fazer, né, essas loucuras, né, das agarras, eu preciso ressaltar o nome aqui do Marcelo, né, que é o dono da Vertical Indoor, o Paulo Gil, que é o mestre dos magos do road setter do Brasil, né? Pessoa que tem o maior respeito, e esse Daniel de Jesus, o Daniel é louco, cara, eu sou apaixonado por ele, sou apaixonado por pessoas loucas, e o Daniel, cara, ele é completamente louco, cara, eu me apaixonei por ele, eu conheci por convite do Paulo, a gente foi montar a gente foi participar da Adventure Sport Fair, aí o Paulo me chamou, falou, Denis, você pode montar as vias
do campeonato, lá que vai ter uma apresentação da parede do Daniel, que é uma parede que você monta as vias pelo celular, uma parede muito bacana, Sunshine, se eu não me engano, muito bacana. Eu falei, vou. E aí, eu só conhecia o Daniel pelas agarras, e aí quando eu fui na Sport Fair, conheci o Daniel, cara, me apaixonei por esse senhor aí, maluco, e para mim, ele é o melhor produtor de agarra do Brasil, ele é muito técnico, as agarras dele são extremamente técnicas, com acabamento, com material, então essas três pessoas, assim, o Marcelo abriu o quintal da casa dele, falou, Denis, ó, é assim que eu faço. Ele mostrou para mim os moldes, mostrou tudo. O Paulo Gil na questão técnica, de como ele começou a fazer. Ele queria fazer um movimento. Eu falei, para eu poder fazer esse movimento, eu tenho que fazer tal agarra. Então ele fazia uma garra e falei, então tá, depois dessa garra eu faço qual? Vai. E aí o Paulo e o Daniel são essas três pessoas que me influenciaram na produção das agarras. Legal, então você que está nos assistindo vê aí que já existe toda uma linhagem de bons trabalhadores aí, o Daniel, né, tem uma empresa Sanagarras, e aí vamos falar um pouquinho desse laboratório seu, né, das suas inspirações, conta aí pra gente. Do lado esquerdo, ali em cima, né, no potinho de açaí, tá uma garra também de espuma expansiva, e aí a espuma tava sem textura, e aí eu coloquei cola e uma calcita com uma malha um pouco mais grossa, e aí ficou muito forte, ficou bem agressiva a garra, e aí do lado esquerdo ali ainda, as misturas que eu fui fazendo, né, a quantidade, o que acontece, né, quando eu coloco calcita, areia, e aí eu fui vendo as diferenças, texturas que davam, mas aqui ao centro tem um abacate. Esse foi ideia da minha esposa. Ela falou, Dê, olha esse abacate, olha a textura que tem. Olha que alucinação. Eu falei, que legal, gostei. Eu peguei a casca do abacate, joguei resina e fez uma garra, ficou abaulado. Maravilhoso. Exatamente aí, ó. Tem o maracujá também. Bom, o maracujá, minha esposa também falou, olha esse maracujá aqui, ó. O fundo o pote do maracujá, né, a parte de dentro, ela dava uma garra ótima, e aí eu fiz, só que eu não tenho a garra que eu fiz. Ficou uma garra pequenininha, assim, um abaulado, mas ficou uma garra legal também. Aqui é a parte mais artística, né? Juliana, aí começa, né, o Big Bang, né, a explosão de ideias, de pensamentos. Aquela da esquerda ali, que é uma flor eu achava que era o flamboyant, mas depois eu descobri que é plântano. E foi um aluno que me deu, ele falou, professor, você quer essa folha? Eu falei, quero. Aí cheguei em casa, eu falei, cara, eu acho que essa folha dá uma garra. E aí eu fiquei pensando, modelei, e aí fiz, aí depois a xícara, né, a pedido do meu amigo. Esse rosto aí eu precisava de um corpo, eu peguei da minha esposa, peguei o rosto dela e modelei o rosto dela. E aí tem na espuma ali, depois, essa última que eu fiz esse fim de semana, no isopor. Aí embaixo tem uma série que eu fiz das linhas de Nazca, né? Esse é o astronauta. Depois tem a aranha. E a lixia, que por último, né? Que foi eu tava comendo a lixia, eu falei, eu acho que essa lixia tem uma textura boa. E aí eu montei a garra e ficou muito legal. Tem até aqui para mostrar. Ô, Denis, me fala um pouquinho, por exemplo, a lixia, ela me inspira a caprichar na areia e fazer uma garra bastante agressiva. Uma garra agressiva é uma que sai te dando porrada ou tem a ver com a abrasividade da garra? Então, quando eu penso em textura, né, eu penso nessa questão quanto mais agressiva ela for, né, aqui tá a garra da lixia, e esses gomos, né, da lixia, elas ficaram bem fortes, bem difícil de segurar, né? E os próprios gominhos da lixia ficou bem difícil de segurar. Então, eu gosto de agarras que tenham uma textura mais agressiva, que machuca, assim, não machuca a mão, mas que agride mais a mão. Eu não gosto de agarra meio de plástico, assim, eu já não gosto, não. Beleza. Juliano, voltando para nossa apresentação aqui, cara, são duas homenagens que eu fiz, né? Essa da esquerda aqui lembra um coelho, foi o meu filho chama Daniel, hoje ele tem 11 anos, e ele chegou para mim, e aí é muito legal essa transferência, né, de habilidade, eu estava fazendo, e o meu filho me acompanhando, ele falou, pai, posso fazer uma garra? Eu falei, pode. Aí ficou ali brincando e tal, e ele fez essa da esquerda,
Ele falou, pai, eu fiz um coelho. Eu falei, desculpa, filho, mas onde que tá o coelho? Aí ele falou, tá aqui e tal, mas eu queria que você terminasse. Aí eu falei, tá bom, então, e aí eu coloquei a orelha e tal, e aí ficou mais parecido com o coelho, que eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, né, o coelho. E aí eu fiz essa garra do coelho, que é uma garra super difícil também de se curar, ela tem umas pegas, tem uns regletes, bem difícil. E essa segunda garra, Juliana, foi uma garra que eu não queria terminar, que foi uma dedicatória que eu fiz para um amigo meu, chamado Michel. Ele está morando em Portugal agora, ele trabalhou comigo no colégio durante 8 anos, e ele fez uma viagem de São Paulo, né, aqui no Campo Belo, onde ele morava, e foi até a Bahia. Ele mora, os pais deles moram em São Gabriel, na Bahia, depois de Salvador. E aí essa garra, ela tem todos os detalhes. Tem uma bicicleta no centro, que ele foi de bicicleta daqui de São Paulo até a Bahia. Essa parte marrom do lado direito é a areia, né, de Salvador, da Bahia. Aí esse traço preto é Salvador, e aquele pontinho é como se fosse o PIN, né, de São Gabriel, a trajetória. Se você chegar em Salvador e quiser ir para São Gabriel, você pega essa garra e vai seguindo, você chega até São Gabriel. É uma garra mapa. Exatamente. Então, essa garra foi uma garra que eu não queria terminar, mas enfim. E aí a gente tive que entregar e foi super bacana. Depois eu passei a fazer alguns modos, né? Acho que, como você falou no começo, né? Algumas agarras de madeira, né? Então, dá para ser feito, né? Algumas agarras de madeira, acho que é importante ter. E esse boulder aí que eu estou escalando é um boulder de 3 módulos, né? Você sai de baixo, né, desse módulo, joga o corpo para a direita, né, faz uma posição e se equilibra, né, um slackline ali, vai se equilibrando, sobe e termina o boulder. E essas outras são algumas rodas aí que eu fiz, com uma borda, né, tem uma que tá 90 graus, outra tá abaulada, então fica mais difícil de segurar. Beleza. E aí, gente, quem quiser entrar em contato contigo, ficou o contato aí, né? Faz o jabá aí agora. Você que quer fazer a sua escalada, gostou aí, quer fazer uma peça em homenagem, né, ao logo da sua escola, né? O seu filho fez um desenho, você quer transformar numa garra, entre em contato com Denis Prado. Fala aí, Denis. É isso, eu tenho trabalhado já há 2 anos na confecção das agarras, depois, né, de 15 anos trabalhando, eu comecei a trabalhar. Então, se você gostaria, né, se você tem o desejo, né, de ter uma parede escalada na sua casa, na sua escola, ou uma garra, né, uma garra com o seu rosto, uma garra de um desenho, né, que o seu filho ou que você fez, pode entrar em contato, né, se for possível, né, se eu conseguir, né, eu vou ser bem sincero, é possível ou não, mas vai ser uma honra, né, te receber, conversar com você. E, Juliano, foi um prazer estar conversando com você. Prazer é meu também. Então, você estiver aí em contato com um professor de educação física, que pensa como professor de educação física a produção de agarras, que é uma coisa importante, e inclusive você, na sua realidade, tenho certeza que já teve várias ideias, várias inspirações. Denis, eu sempre gosto de que quem está sendo entrevistado encerre, então a palavra final é tua. Juliano e todos que estão nos assistindo, muito obrigado. Né, eu quero terminar esse vídeo desafiando, né, a todos vocês que estão nos assistindo a ter uma vida de aventura. Muitas vezes o planejado, né, e às vezes a palavra, o radical da palavra aventura está, que significa o que está por vir, né? Então, quando a gente tem tudo planejado, a gente não vive uma aventura. Mas, né, eu acho que a gente tem que ter, como diz as leis do mínimo impacto, planejamento é essencial. Então, planeje, tenha uma vida planejada, mas não se esqueça de deixar algumas brechas para que você possa viver uma aventura na sua vida.